Agora, gente, é comigo mesmo o negócio. Que nervoso que dá. Dá muito nervoso. Assim, para mim cantar é muito mais fácil. Porque a música já tá pronta, né? Já tá. É só tu cantar, abrir a boca, prestar atenção na letra. Mas desenvolver um assunto e trazer para vocês, para mim é muito difícil. Então, mas que o Espírito Santo ele possa me usar, tá? E que vocês saiam daqui cheios da palavra dele. Eu convido vocês, então, para fazer uma oração, para mim começar a falar sobre esse tema de hoje. Tá? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido e amado Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa noite para te glorificar o teu nome, Senhor. E te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem trazido nas nossas vidas. Obrigada também por esse tema que é costurando vidas para a eternidade, porque aqui nós sabemos que o Senhor quer nos levar para o céu e viver eternamente contigo, Senhor. Nos encha com essa esperança e que agora a gente possa ouvir a tua voz a falar conosco. Eu vou pedir para os meninos, para eles colocarem ali, isso aí. Hoje o tema é uma escrava costurada pela compaixão. E eu quero começar contando a minha história, né? Começando a falar um pouquinho de mim, quando eu era pequena. Pode passar o primeiro slide, por favor? Aquela ali maiorzinha sou eu. Aí eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, quase 9. E a minha irmãzinha, de alguns meses de idade ainda. Pode deixar. Já estragou a surpresa. Obrigada. Nessa época de criança, eu frequentava, junto com os meus pais, uma igreja evangélica. E nós tínhamos um pastor muito querido da família, né? E um dia ele chamou a minha mãe, num canto, assim, porque ele disse que Deus tinha tocado no coração dele uma frase e que ele tinha que repassar para minha mãe sobre mim. Ele falou que quando eu fosse maior, eu ia conhecer um rapaz e que esse rapaz, ele se tornaria pastor. E que o nome dele está na Bíblia, era um dos discípulos, Filipe. E anos depois, agora eu passo aqui, né? A gente se conheceu, casamos, e antes de casar, a gente falou sobre o que seria da nossa vida, né? Já na igreja os dois, e a gente fez, nessas perguntas a gente começou a se questionar. O que Deus quer da nossa vida? E o Felipe, ele foi bem claro comigo, ele disse assim, que tinha um sonho, e que o sonho dele era ser pastor. Que brotou uma vontade no coração dele de ser pastor, e de servir a Deus. E eu contei essa história para ele. E ele, então tá, é o que Deus quer, vamos lá. E ele já tinha feito vestibular para teologia no UNASP 4 vezes e não tinha passado depois disso. E então depois abriu o IAP, né? Ele se inscreveu e nós fomos chamados 2 meses depois do nosso casamento. Amém? E a gente está agora, né, formando a nossa vida aqui na igreja. E tem sido uma bênção estar aqui com vocês. Muito bom conhecer cada um de vocês. E agora eu quero perguntar assim, e será que na Bíblia existe
uma menina que, como eu, assim, bem pequena, ela teve algum propósito de Deus para a vida dela? Então, eu quero abrir com vocês em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1. E, por enquanto, vamos até o versículo 3. Vamos ler? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Bom, aqui, gente, tem a história, começando, né, ali no versículo 1, contando que Naamã, ele era um grande comandante, que ele foi responsável, foi usado por Deus, ali a gente vê no versículo 1 ainda, que o Senhor dera vitória para a Síria, né? Deixa eu passar mais um. Pode passar para mim, acho que não foi. Aqui. E essa menina, ela foi levada cativa daquela guerra, né? E ela tinha tudo para ser revoltada e infeliz. Porque imagina só, se coloca no lugar dela agora, dessa menina. Uma menina, vamos dizer, de 9 a 13 anos, mais ou menos, de idade. E ela simplesmente é levada dos pais, arrancada da família dela, do povo, da língua de origem, né? E é levada ainda para servir na casa do responsável, da pessoa responsável que fez isso com ela. Entenderam? Isso não é motivo de revolta, de ficar assim, nossa, esse homem, mas eu vou fazer alguma coisa de ruim para ele. Eu acho que eu pensaria assim. Eu vou colocar sal no açucareiro, já que eu estou cuidando das coisas, né? Vou tramar alguma coisa. E vocês não acham que fariam uma coisa assim, né? Ficar meio revoltado, meio triste, né? Pois então, essa menina, a gente leu ali que ela chamou a senhora dela, né? A dona dela, vamos dizer assim, e falou para ela que havia um profeta na cidade onde ela morava e que certamente ele curaria o seu marido, né? Ela não ficou revoltada. Obrigada, irmão. Ela não teve vergonha da religião da religião dela, né? E ela, principalmente, ela tinha muita fé em Deus e coragem para falar para uma pessoa importante da sociedade. Muita coragem para falar. E uma coisa assim que eu fiquei impressionada é que ela não era do tempo de Jesus. E vamos ver o que Jesus disse. Em Mateus 5, no verso 44, diz assim: mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Foi exatamente o que essa menina fez, né? Ela amou o inimigo, vamos dizer assim, do povo dela. Ele arrancou ela da família, né? E ainda ela tinha que trabalhar como uma escrava
na casa dele. E ela, em vez de ter dito assim, ter orado para que Deus fizesse ele morrer, ou que Deus fizesse algum mal para ele, ela fez o contrário. Não é surpreendente? Ela fez o contrário. Ela falou para sua senhora, e vamos agora ver o que aconteceu. Vamos desenrolar essa história. Agora em 2 Reis, do verso 4 ao 7, que diz assim: Naamã foi contar ao seu senhor, o chefe dele, né, que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Então aqui a gente vê que Naamã, ele achava que dava para comprar, né? Para comprar a cura dele. Mas depois, mais para frente, vocês vão ver o que vai acontecer. E eu quero focar mais nessa parte aqui da carta que o rei dele pediu para escrever para o rei de Israel. E aí diz assim, vamos lá. Através da fé da menina, Naamã acredita que Deus o curaria. E então, ele foi até Israel. A gente vê aqui, a partir do verso 8 ao 12, que diz assim: Quando Eliseu... do 7, desculpa, eu coloquei errado ali. Do 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso eu sou Deus? Por acaso eu sou Deus, capaz de conceder a vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Ele ficou sem entender, né? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Aqui, o rei de Israel, ele ficou um pouco com medo desse rei do Naamã. Ele ficou com medo porque eles já tinham ganho a guerra contra eles, né? E aqui ele estava achando que era mais um motivo que ele estava tentando fazer um confronto a ele. Mas aí Eliseu, a partir do verso 8 agora, diz assim: Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou esta mensagem: Por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Eu não sei se vocês sabem, mas a lepra, hoje chamada de hanseníase, ela necrosava a parte do corpo afetado. A necrose é o apodrecimento da parte. Então, e ela não tinha cura na época. E quando ele soube que tinha uma chance de ser curado, ele escutou aquela menina e ela foi muito incisiva com ele, né? Ela foi bem forte com ele.
Imagina um general dando ouvidos a uma menina de 9 a 13 anos de idade, né? Então ela foi bem firme com ele e disse: vai que lá tu vai ser curado. E chegando lá, o que o profeta diz? Vai lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Aí a gente pensa: nossa, ele foi correndo se atirar no rio, né? Foi correndo se atirar no rio. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Opa, volta. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Fui falando e esqueci de falar. Naamã, ele pensou que ao chegar na casa de Eliseu, né, porque ele conhecia Eliseu do quê? Eliseu abriu o Rio Jordão, transformou as águas venenosas de Jericó em águas saudáveis, que poderiam ser bebidas. Ele fez predições de guerras, multiplicou o azeite de uma viúva, curou da esterilidade uma sunamita rica e logo após, né, o filho dela acabou morrendo, mas ele ressuscitou o filho dela. Então, não era para a casa de qualquer um que ele estava indo, né? Então, ele tinha uma expectativa bem alta sobre Eliseu. Ele pensou que talvez ele chegasse num palácio, né? Cheio de gesso, de esculturas, bonito, brilhoso, né? E não sei, talvez hoje com fogos de artifícios, mas o que ele recebeu foi uma casa simples, né? Uma casa simples, um homem simples, e além de tudo, nem foi recebido por ele, foi pelo mensageiro dele. E aí a gente vê agora também no verso seguinte, verso 11, que diz assim: mas Naamã ficou indignado. Ele não ficou feliz na hora que ele falou assim: você tem que ir lá e mergulhar 7 vezes. Ele ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Mas não, foi o mensageiro, né? E invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Pensa, viajou quilômetros, né? E não foi de carro, nem avião, nem nada. Foi de carruagem, os servos dele aqui, ó, no ombro, e só ele lá na carruagem, assim, em cima. E agora a gente vê os servos, né, os simples, falando de novo, que diz assim, no verso 13: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. E aqui a gente vê, olha só, que é a mensagem, né? Ele deu ouvidos aos simples novamente. Primeiramente, ele ficou um pouco irritado, né? Mas ele não se fechou completamente. Ele escutou a voz de Deus através daqueles homens. E ele escutou e mergulhou as 7 vezes e saiu curado. A Bíblia mesmo diz aqui que a pele dele se tornou como um bebê, uma criança. Imagina. Né? Na 7ª vez levantou e
aquela pele bonita, resplandecente. E o que ele faz? O que ele faz depois disso? Vamos ver aqui. Agora em 2 Reis, do 17 ao 19, diz assim. E disse Naamã, já que não aceitas... desculpa, pulei de novo um aqui. Do versículo 15 em diante, diz assim. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, no caso de Eliseu, né? Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Amém? Por favor, aceita um presente do seu servo. Ele estava querendo presentear com todo aquele dinheiro, né, que ele estava, e ele estava querendo presentear de gratidão. E então o profeta respondeu, juro, pelo nome do Senhor, a quem sirvo, de quem nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Por que ele recusou? Vocês têm noção disso? Vocês sabem por que ele recusou? Porque não há dinheiro nenhum que compre a graça de Deus. Não há dinheiro nenhum que compre a misericórdia de Deus. E se você tem fé em Deus, Ele pode mover montanhas, Ele pode te curar de doenças, de tudo. Eu escutei o testemunho da irmã ontem, muito bonito, ela estava falando. E é real, Deus é real na vida das pessoas. E Ele faz milagres. Por isso, essa menina, no começo lá da nossa história, ela não teve vergonha da religião dela. Por isso, ela falou que havia um profeta em Israel e que certamente o Senhor dela seria curado, porque ela acreditava em Deus. E agora também, nos próximos versículos, deixa eu ver se não tem mais alguma coisa. Isso, é aqui. Diz assim, a reação de Naamã, né? E disse Naamã, no verso 17 em diante, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu senhor, no caso o chefe dele, quando o meu senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu, vá em paz. A gente vê aqui a reação de Naamã. Ele reconhece... Acho que eu pulei 2 vezes. Ele reconhece que só há um Deus. E ele decide fazer o quê? Ele decide adorá-lo verdadeiramente. Naquela época, eles entendiam assim, que cada povo tinha um Deus, ou mais de um Deus, para adorar, né? E naquela época, eles pensavam que se ele não pode adorar lá onde ele está, ele teria que levar um pedaço da terra deles, entendeu? Um pedaço da terra deles, para poder adorar em outro lugar o Deus verdadeiro. Lógico que nós sabemos que Deus não precisa de terra, né? Deus está em todos os lugares. Mas na época eles entendiam assim. E a gente vê também como Eliseu foi sábio, né? Em falar, vá em paz para ele. Porque ele pede perdão, assim, porque teria que se ajoelhar diante de um outro Deus. E Eliseu, ele fala
com muito cuidado, com muito amor para ele, vá em paz. Né? O que isso significa? Ele não ficou julgando. Ah, não. Tu vai se ajoelhar perante outros deuses agora, depois dessa? Vou pedir para Deus te colocar a doença de volta. Não. Ele não fez isso. Ele, como cada cristão, nós temos uma caminhada pela frente. Não é assim? É uma caminhada. E as coisas, elas vão acontecendo conforme essa caminhada. A gente não muda da água para o vinho num instante. No momento em que a gente se batiza, a gente não volta outra pessoa completamente diferente. Né? As coisas vão mudando. Nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais que a gente está perto de Deus. E Eliseu, ele falou essas palavras para confortar o seu irmão recém-converso, entendeu? Que a gente também possa fazer isso com as pessoas que chegam novas aqui. Não ficar julgando, falando palavras muito fortes, né? Que às vezes magoa, machuca, né? E talvez não se esqueça mais. Por isso devemos ter cuidado ao falar as coisas também. Mas eu quero dizer para vocês que assim como essa menina, como ela fez lá no comecinho, para a gente não pagar o mal com o mal, mas pagar com o bem. Amar o nosso próximo. Nós devemos amar o nosso próximo. E obedecer o chamado de Deus para cada um de nós. Eu quero perguntar para vocês uma coisa. Vamos ver se vai aparecer. Você permite que Deus cuide de você como cuidou de Naamã? Levanta sua mão, se você aceita isso. Amém. Que lindo isso. Então, com isso, eu convido meu marido para vir até aqui à frente. E nós vamos louvar o nosso Deus.